A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos da Igreja Batista Bortolândia, demais ouvintes, nesta transmissão mais uma vez via internet. Gostaria de compartilhar com vocês da tensão que o país está vivendo. Gostaria de pedir agora, nessa quarta-feira, dia de oração, para que você, na sua casa, como igreja, possa orar por essa nação num momento muito difícil que nós estamos passando, problemas institucionais acontecendo, casos muito sérios no nosso país e que está trazendo, inclusive, instabilidade governamental, institucional, e esse período é um período onde a igreja deve se posicionar em oração, em clamor pela nação, por aqueles que nos governam, conforme diz o apóstolo Paulo, orar pelas nossas instituições. E nada melhor do que fazer isso nesse tempo tão difícil, tão complicado. Tempos terríveis nós estamos vivendo. Porém, nossos crentes temos a missão do céu de orar para que Deus possa resolver a situação, conforme a santa e bendita vontade dele. Então, meu apelo nessa noite, nessa quarta-feira de oração, é para que você, como igreja, como corpo de Cristo, possa ir na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver, orar, levantar um grande clamor por essa nação e por tudo aquilo que vai acontecer ainda ao longo desses dias. Que Deus possa nos livrar daquilo que seja danoso, daquilo que seja prejudicial a essa nação. Amém? Eu quero convidar você neste momento a uma reflexão, como fazemos toda quarta-feira. Apocalipse capítulo 1, 9. Nada melhor do que olharmos um pouco para Apocalipse, e aí eu quero fazer a leitura de Apocalipse 1, 9, para a nossa interação, para a nossa reflexão, para a nossa comunhão com o nosso Senhor e com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor através da boca de João, o apóstolo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui juntos para mais uma vez intercedermos por esta nação. Pedir por aqueles que estão incumbidos de conduzir esse país. Que o Senhor possa abrir cada mente, iluminar cada mente dos poderes constituídos, para que a paz seja estabelecida. Acima de tudo, oramos para que esta nação possa continuar considerada uma nação cristã. Que o Senhor ponha a sua mão sobre este país, no momento tão difícil que estamos passando. Não é apenas a questão da doença, da enfermidade, do caos já estabelecido, mas que isso estamos falando de problemas sérios institucionais. Que o Senhor possa olhar para nós com misericórdia e agir em favor desta nação. Oramos por cada irmão desta Igreja Batista Bortolândia, todos os demais ouvintes, e que o Senhor possa estar trabalhando sempre em nosso favor, conforme a tua vontade. Livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor Deus, dessa doença. Nos dá o pão de cada dia. E que o Senhor possa estar fielmente a Deus e nós fielmente lidando com o Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso Senhor definitivamente e sem sombra de dúvidas. Que possamos pedir e clamar ao Senhor pelas misericórdias, para que possamos ser protegidos, guiados e conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós oramos por irmãos que estão enfermos, nós oramos pela vida da irmã Val na sua gestação e todos os demais problemas dos nossos irmãos
em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, nós nada melhor do que apegarmos as informações deste livro, a revelação do Senhor a João na ilha de Patmos. É o tempo de pararmos para refletirmos sobre este documento histórico e real que é o livro de Apocalipse, as revelações. Quanto mais se aproxima aquele grande dia, como já comentamos em mensagens anteriores. O que nós estamos vendo aqui é João, nosso irmão, lá do primeiro século, e ele se dirige às 7 igrejas da Ásia, falando sobre sofrimento, sabendo do sofrimento das igrejas da Ásia Menor, né? Que ele está agora compartilhando o mesmo sofrimento. O apóstolo João, ele estava exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos por causa da perseguição, por causa do evangelho, por causa do Senhor Jesus. E ele diz então no começo do Apocalipse para nós nos apegarmos à palavra, à unidade, ao amor cristão. E ele também no começo desta linda carta escrita às igrejas, revelação para toda a vida, para todo sempre enquanto tivermos essa terra, aquilo que ia acontecer. Mas que isso ainda não era nada tão espantoso. Ele está dizendo, olha, isso vai acontecer porque também Jesus assim nos disse. E aí, meus irmãos, o que é mais importante, quando ele escreve, principalmente as igrejas da Ásia, e atingiu depois o mundo inteiro, como nos alcançou, ele escreve falando sobre dias difíceis, dias tenebrosos, dias escuros, porém sempre diz que no final de tudo isso, a vitória seria da igreja. Isso é muito importante. A vitória final sempre será nossa, da igreja do Senhor do universo. E a igreja somos nós, é você que está me ouvindo. E ele então pede a essas igrejas da Ásia, ele está exilado ali na ilha de Patmos, uma ilha que fica próxima à Turquia, entre a Turquia e a Grécia, lá ali perto do Mar Egeu, lá pelo ano 90 e pouco, já está no final do primeiro século, e este é o último livro, né, bíblico e real que nós conhecemos, livro com mensagem direto do trono de Deus, nos alerta sobre a questão da negativa cristã. Negativa cristã, quero falar hoje, mais precisamente. E ele destaca então aqui, nesse versículo 9, informações profundas, diretas para as igrejas, não apenas aquelas, as 7 igrejas da Ásia Menor, como para a igreja deste tempo, século 21. E aí, meus irmãos, a informação que ele passa àquelas igrejas, tanto a nós, são informações que nós temos que nos apegar, principalmente nesse tempo difícil que estamos vivendo. Dias difíceis. E a situação, a tendência não é melhorar tão rapidamente. Estamos beirando uma situação muito difícil nesta nação. É por isso que essa palavra vem de encontro às nossas necessidades nesse tempo também. Se aqui João está dizendo dos sofrimentos, da perseguição, da tribulação, das dificuldades, essa carta serve para nós. Entre essas, posso dizer que aqui essa carta chegou à 8ª igreja. Se ele escreveu às 7 igrejas da Ásia, chegou à Igreja Batista Bortolândia também essa carta.
É uma carta, meus irmãos, que ele nos convoca à negativa cristã, ou seja, não neguem, não neguem. Diga sim para o Senhor, diga não àquilo que não é. E aí, meus irmãos, eu quero apenas nesse versículo 9 trazer aos irmãos dessa noite 3 informações importantíssimas para a nossa carreira cristã. Primeiro, e é a mesma coisa que João disse, hein? Só fiz a mudança de tempo. Primeiro, não concordar com o sistema do mundo. Não concordar com o sistema do mundo. É por isso que Jesus diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos conformeis com este mundo. Porque esse mundo, esse sistema do mundo hoje é um sistema ligado às trevas. Não se conformar é não ser igual ao que está aí. Não vos conformeis com esse mundo é não pegar para si esse sistema do mundo, onde muitas igrejas têm permitido ações malignas desse sistema do mundo entrar. A situação não está brincadeira. O caso é sério. O que João está dizendo àquelas igrejas, quanto a nós, é que nós não podemos concordar com o sistema deste mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. A igreja precisa se posicionar contra o sistema deste mundo. Somos legalistas? Sim, somos. Porém, a luta é contra as hostes do maligno, as setas do maligno, aquilo que vem contra os princípios que a igreja já sabe quais são, desde o primeiro século, onde Jesus instituiu a igreja. Onde Jesus dá o norte para a igreja, onde os apóstolos foram ensinados e passaram a mensagem até nós. Não concorde com o sistema deste mundo. Sabe por que João estava preso? João estava preso na ilha de Patmos porque ele não concordou com o sistema do mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo está apodrecido. Porque o mundo está caminhando para o abismo. Não concorde com o sistema deste mundo. Disse tanto Paulo, disse tanto Jesus, como os demais apóstolos. E aqui eu vejo o apóstolo João, exilado e escrevendo às igrejas, dizendo: não concorde com o sistema deste mundo. Ele diz assim: olha, eu estou aqui sofrendo, mas eu estou perseverando em Jesus, diz ele. Eu estou perseverando aqui na ilha de Patmos. Não deixe o sistema me engolir. Continuo firmado, fincado, fundamentado naquilo que é a vontade do Todo-Poderoso. Segundo, meus queridos irmãos, que informação importante. Tão importante. Segundo, não abrir mão do Evangelho. O que João está dizendo, sofrendo, preso, perseguido, é: não abro mão do Evangelho. Ele mesmo diz: eu estou aqui preso por causa da palavra de Deus.
João mesmo diz, escrevendo às igrejas, que ele está preso por causa da palavra de Deus. Palavra de Deus é o Evangelho. Então, segundo, não abrir mão do Evangelho. Meus queridos irmãos, amigos ouvintes, não podemos abrir mão do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem em Jesus. Não podemos abrir mão, meu querido, muitas igrejas irão ficar na porta da entrada celestial, porque elas têm abolido o Evangelho, elas têm abrido mão do Evangelho e colocando outras coisas, e indo por outros caminhos. Nós não podemos abrir mão do Evangelho. Olha o que diz João: por causa da palavra de Deus é que eu estou preso, é porque eu estou sofrendo, mas eu prefiro sofrer do que abrir mão do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é que dá norte às nossas vidas, a igreja do Senhor Jesus. É o Evangelho que nos conduz àquele que nos salvou, Jesus Cristo. Vamos negar. Vamos negar. Não vamos abrir mão do Evangelho de Jesus. Não vamos abrir mão das boas notícias. Não adianta instituições, poderes humanos vir determinar que nós não podemos mais viver pelo Evangelho. Vamos negar até o final, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que diz aí João é que nós não podemos abrir mão do Evangelho, em hipótese alguma. Pode prender a gente, não tem problema. Se quiserem prender, podem prender, mas nós não abrimos mão do Evangelho, que é o poder de Deus. Terceiro, nessa informação importante, principalmente para esse tempo que nós vivemos, está em não negar o Senhor da igreja. Não negar o Senhor da igreja. Por isso que é a negativa cristã. Nós não vamos concordar. Nós vamos negar. Não negar o Senhor da igreja. Nós vamos negar os outros senhores que querem nos dominar. Mas o Senhor da igreja, nós não negamos. O que diz o texto é, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E João diz, perseverança em Jesus. Não negar o Senhor da igreja. Vamos até o fim com Jesus. Meu querido irmão, quantas informações maravilhosas para nós, informações de convicções. Não concordar com o sistema do mundo, não abrir mão do Evangelho, não negar o Senhor da igreja. Precisamos mais do que nunca nos apegar a essas verdades ditas pelo apóstolo João diante de tal sofrimento que estava passando a igreja. Não é diferente desse tempo. Não concorde com o sistema deste mundo. Não abra mão do Evangelho. Não negue o Senhor da igreja, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado por esses ouvintes, nossos irmãos em Cristo. Que nós possamos ser guardados, protegidos pelo Senhor, num tempo tão difícil que estamos vivendo. Nós agradecemos, Senhor Deus, pela Tua maravilhosa graça. Nós agradecemos pela Tua proteção e direção. Nós agradecemos pelo pão de cada dia. Nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem preparado na eternidade para nós. E nós oramos, abençoa esses irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero dizer para você, não deixe de contribuir com a igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe, uma excepcional continuidade de semana. Até domingo, se Deus quiser.